Estamos agora iniciando essa etapa do culto, que é a etapa do estudo, da compreensão da palavra de Deus. Vai compartilhando aí, nos ajude nisto. Isso é uma forma de evangelizar também. Aleluia. Marcos é o segundo dos evangelhos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Se você encontrou aí, diga amém. Glória a Deus. Você em casa aí também pode dizer amém, se encontrou. Glória a Deus. Essa forma de se tornar ativo, participante, dinâmico no culto ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu te convido a permanecer em pé para lermos. Se você estiver na sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver agora acompanhando, eu te convido, se possível, a se colocar em pé também, a participar conosco em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu. Lê comigo bem forte esse versículo, essa frase agora do versículo 17, vamos lá? Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Versículo 18 diz: sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Leia bem forte, por favor, em casa e aqui, o versículo 23 e 24, bem forte, vamos lá. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido e santo, Rei da glória, nós oramos aqui agora, nesse período onde nós vamos meditar na palavra, vamos concentrar nossa atenção em ouvi-la, compreendê-la, para que mediante teu Espírito Santo possamos praticá-la, para que teu amado e poderoso Espírito Santo penetre no mais profundo de nós, trazendo vida, convencimento, transformação, fortalecimento. E de uma maneira especial, ó Pai, eu te peço, essa noite é uma noite de Dia dos Pais, e a tua palavra diz, ó Deus, que antes que o Senhor venha, lá em Malaquias está escrito de forma muito clara, que antes que o Senhor venha, é necessário que o coração dos pais seja convertido aos filhos, e o coração dos filhos seja convertido aos pais. E é isso que eu te peço nessa noite, que através dessa mensagem, relacionamentos paternos, relacionamentos sejam restaurados pelo teu poder, que haja liberação de perdão, de cura,
Que relacionamentos paternos sejam fortalecidos nessa noite, para a glória e honra do teu santo nome. Eu oro, nós oramos repreendendo toda ação contrária à compreensão, à prática da tua verdade. Eu oro, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Como não poderia deixar de ser, trouxe algo para meditarmos acerca de paternidade. Hoje é o Dia dos Pais. Todos nós temos pai. Alguns, infelizmente, dependendo aí do contexto, não tiveram um bom relacionamento ou não têm um bom relacionamento com os pais, mas o fato é que todos nós temos o pai e, em última instância, temos o Pai Celeste. Aleluia! Temos o Pai das luzes, temos o Pai Todo-Poderoso, temos o Pai, o nosso Deus, o Senhor, o Rei da Glória, porque a palavra nos diz lá em João, capítulo 1, que a todos os que creram em Cristo Jesus, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Serem feitos filhos de Deus. E por isto, eu resolvi então trazer essa reflexão, compartilhar alguns princípios, e também porque o ministério que eu creio que o Senhor tem confiado a mim é ministrar ao coração dos homens. Creio que ao ministrar aos homens, a família é alcançada, fortalecida. Mas logicamente que vocês, minhas irmãs, estão todas aí atentas para ouvir essa palavra, porque as irmãs também têm pai, não é verdade? Todos nós temos pai. E esse texto é muito interessante porque ele é conhecido e dá-se muita ênfase, quando se lê esse texto, à questão do demônio que estava ali, o espírito maligno que estava ali, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, aquele espírito imundo. E muitas vezes a mensagem gira em torno dessa situação, de eles não conseguirem manifestar o poder de Deus, a ponto de Jesus chegar e inclusive trazer uma crítica dura a eles, dizendo: vocês não têm fé, até quando estarei no meio de vocês? Mas por isso muitas vezes passa desapercebido. No final aqui, Jesus explica que há espíritos que só saem com oração, dependendo da versão da Bíblia, a tradução é com jejum e oração, que essa é outra questão textual, que não é o momento agora para adentrarmos nisto, mas passa desapercebido que havia um pai aqui, havia um pai. Quem levou esse jovem para Jesus foi o pai. Eu não sei você, mas isso mexe demais comigo. Havia um pai que sofria há muitos anos junto com esse filho, a ponto de Jesus ali perguntar: quanto tempo? Lógico que Jesus sabia quanto tempo, mas por que ele pergunta? Porque ele sentiu a dor, o sofrimento daquele pai, de há muitos anos, desde pequeno, ele via o espírito maligno tentando matar aquele jovem, uma hora na água, outra hora no fogo. Eu acredito, o texto não diz isso, mas eu acredito que temos essa liberdade para interpretar que esse pai possui algumas cicatrizes, porque imagine o demônio jogar o filho no fogo. Quem que tirou esse filho do fogo? Que é o texto diz, não diz isso? Diz aqui, ó. Jesus perguntou ao pai quanto tempo. Versículo 22 diz: muitas vezes, ou seja, desde pequeno, muitas vezes, o espírito o joga no fogo. Era um pai que se jogou na água para tirar esse filho, se jogou no fogo para salvar esse filho. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor, Ele permitiu a nós homens, em unidade com a mulher, gerarmos vida. Isso é algo fantástico, e não apenas gerar vida, mas gerarmos vida à imagem e semelhança do Senhor, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Glória a Deus. E ao pai especificamente que eu estou falando nessa noite, o Senhor deu um papel claro de proteção.
e de ministrar a identidade. Há cerca de 15 anos eu tenho a oportunidade de estar junto com homens falando sobre a palavra, sobre os princípios de hombridade, e é muito claro o distúrbio, o defeito, a falta que causa na identidade das pessoas, homens e mulheres, a falta, a ausência do pai. Não precisamos ir muito longe para percebermos isto. Vamos aí nos presídios, hoje é Dia dos Pais, muito embora temos o contexto aí da pandemia, mas normalmente nos Dias dos Pais, quem conhece o contexto carcerário sabe que não chega nem perto o movimento de visitas, por exemplo, comparado ao Dia das Mães. Há uma ausência paterna muito grande, em todas as classes, quando não é física, é emocional, o pai está presente fisicamente, mas a mente está fora. Eu quero que você, pai, entenda, para que nós juntos, graças ao Senhor, receber esse presente, ser pai, para que juntos nós possamos orar ao Senhor, para que Ele nos ajude a sermos pais segundo a palavra do Senhor. E que quem sabe, alguém aqui, alguma irmã, algum irmão, porventura está nesse local e tem algum problema com o pai. Pode ser algo pequeno, pode ser algo muito grave, mas é importante que haja liberação de perdão, que haja cura. Essa oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Hoje tive a oportunidade de estar ali com meu sogro, pastor Lício, que deve estar pregando em Batayporã agora, comemorando os Dias dos Pais. O meu pai, infelizmente, está lá em Nova Mutum, Mato Grosso. Conversei com ele por telefone hoje. Já faz algum tempo que não consigo ir até lá para vê-lo. Mas a importância de nós realmente valorizarmos e trabalharmos, entendermos essa situação. Um texto que eu gosto muito é o que está, vamos voltar aqui para Marcos, mas antes, marca aí, deixa guardadinho esse texto. Vamos lá para Mateus capítulo 2, tem um texto que fala muito ao meu coração acerca da importância do pai. Mateus capítulo 2, aqui está no início do Evangelho. O Senhor Jesus ainda não havia nem sequer iniciado o seu ministério público diante dos homens. Ele ainda era uma criança. E no capítulo 2, olha que interessante isso aqui. Versículo 13, olha o que diz o texto. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Olha que coisa tremenda, amados. É sabido, é conhecida a história do Senhor Jesus, do seu nascimento virginal, do milagre, onde o Espírito Santo, então, ele atua sobre a vida de Maria, e ela, com toda a fé manifestada, ela diz: seja feita a tua vontade. E o Senhor é gerado então, e assim ele nasce, vocês sabem disto. Mas olha que interessante, havia um perigo, o Senhor Jesus estava sofrendo um perigo, e a quem Deus fala para protegê-lo? Não foi para Maria. Olha que interessante, porque cada um tem a sua função no reino de Deus, cada um tem a sua função na família. Homem, preste atenção. Homem, você que está assistindo, você tem uma função, um papel dentro de casa, determinante para o futuro dos seus filhos. O papel de proteção cabe ao pai.
Ah, mas a mãe não protege? É lógico que protege. Mas isso passa pelo pai. Deus não falou a Maria, Deus falou a José. A Bíblia diz: o anjo do Senhor apareceu a José. Sim ou não? E falou: José, pega a sua família e vá para o Egito. Aí você pensa: mas Deus poderia proteger Jesus lá? Poderia. Poderia. Deus poderia nos proteger sem precisarmos usar máscara, sim ou não? Mas estamos todos usando máscara aqui, menos eu que estou pregando. Deus age das mais diversas formas. No caso aqui, ele falou: José, se levante, pegue a sua família. José era um homem que ouvia o Senhor. Pais, nós precisamos ouvir o Senhor. Porque muitas vezes o Senhor está falando: cuide do teu filho, olha a direção, faça isso, atue, e nós não ouvimos, ou fazemos que não ouvimos, ou fazemos assim: ah, depois eu vejo, depois eu faço, ou fala para a mãe: vai lá ver o que está acontecendo. Esse papel é nosso. Mulher mais cheia do Espírito Santo, mais capacitada, mais ungida do que Maria, a Bíblia não é muito claro dizer que não houve, mas foi a José que Deus falou. Amém? Quem está entendendo isso aí? Você está entendendo isso aí na tua casa? Então, por favor, se você puder, dá um oi aí, fala um amém aí na rede social. É importante participarmos. Outro texto que eu quero trazer aqui para nós compreendermos a importância da manifestação do Pai. Quando eu falo manifestação, é justamente isso: é se manifestar, é fazer algo, é agir. Porque nós homens temos muitas vezes a tendência de nos omitir. Olha o que está aqui em Mateus, capítulo de número 3. Na sequência nós vemos então agora Jesus já está com seus 30 anos de idade, conforme narra Lucas. E então ele aparece a João Batista para ser batizado. João Batista ali fica constrangido com a situação, porque imagina, o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus disse: olha, faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. E você sabe esse texto, essa passagem? Jesus então chega ali no Rio Jordão. João Batista mergulha nas águas. Às vezes a gente vê as apresentações jogando aguinha na cabeça dele, mas eu não consigo entender dessa forma, porque a Bíblia diz aqui no versículo 16 muito claro: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. Ora, não haveria necessidade dele entrar na água se não fosse para ser mergulhado na água. Não precisa entrar na água para jogar água sobre a cabeça de alguém, até porque a palavra batismo significa imersão, mergulho. João o Batista, ou João o Batizador, mergulhava as pessoas na água. Mas olha que interessante, o que eu quero focar é o seguinte, versículo 16: logo que foi batizado, Mateus capítulo 3, versículo 16, logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Olha a coisa tremenda, texto riquíssimo. Aqui nos mostra a Trindade, para aqueles que não creem na Trindade, muito claro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo descendo como pomba, não é uma pomba. Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é uma pomba. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele veio como uma pomba, assim como lá no Pentecoste veio como línguas de fogo. Como? É uma forma do escritor tentar, na sua limitação, descrever algo sobrenatural, uma aparência, é uma analogia. Mas o Espírito Santo desce sobre Jesus, e a Bíblia diz que então o Pai abençoa, e esse é o ponto. O Pai declara quem Ele é. O Pai diz: este é o meu filho, meu filho amado, meu filho querido. Este é o meu filho que me dá muita alegria. E aqui é um momento crucial na vida de Cristo, porque aqui o nosso Senhor, Ele então sai daqui, vai para o deserto,
impulsionado pelo Espírito Santo, ali ele é tentado por Satanás, pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, vence esse embate, e ele começa então o seu ministério público. Olha que interessante, eu não sei se você percebeu, foi necessário, diga-se comigo, foi necessário. Meu irmão, Deus não faz nada à toa, Deus não faz show de pirotecnia, não faz mágica, Deus não faz nada à toa. Quando questionavam Jesus, os incrédulos, se tu és Deus, faz um sinal para nós. Jesus não dava sinal, Jesus não faz mágica. Se Deus fez é porque foi necessário. Ele declarou a identidade de Cristo, ele abençoou a Cristo. Nessa nova etapa, ele disse: este é o meu filho amado. Aí eu lhe pergunto, será que Jesus sabia que ele era filho de Deus? O que você acha? Porque nós homens fazemos isso. Ah, não vou dizer que eu amo meu filho, não, ele sabe que eu amo. Não é assim que a gente faz? Não, sabe que eu amo, sabe? Não, minha esposa sabe que eu amo, minha mãe sabe. Nós homens precisamos ministrar identidade. Há homens de 30, 40, 50 anos que até hoje não sabem quem eles são, porque nunca ninguém falou: olha, você é um homem, você é amado, você é um homem. Falta quem faça isso. E aí nós homens nos sentimos realizados, isso é uma característica masculina, em fazer, em trabalhar, em produzir algo. E as pessoas então começam a produzir, os homens começam a produzir, e sem ter uma identidade, a primeira coisa que aparece começa a fazer, aí vai pelos caminhos tortuosos da vida. Homem, nós temos o papel de abençoar, de dar a identidade, de dar a direção. Anote isso aí, você que está ouvindo. Dê direção aos seus filhos. Dê direção aos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos voltar lá para Marcos capítulo 9. Então até agora o que nós vimos? Nós vimos então que o papel de proteção, de direção espiritual da casa cabe a um homem. Deus deu uma direção clara a José: saia e vá para o Egito. Segunda coisa que nós vimos então, cabe a nós pais abençoarmos e darmos uma identidade aos filhos, filhos e filhas. E agora voltando ao texto de Marcos capítulo 9, vamos nos deter aqui um pouco sobre esse pai que buscava a salvação do filho. Tem um outro texto que conta a história de Jairo, aqui em Marcos capítulo 5, não vou lê-lo dessa vez, mas é outro texto fantástico que mostra um pai buscando o Senhor Jesus para a salvação da filha que estava para morrer, que inclusive foi ressuscitada pelo Senhor Jesus. Mais um pai. E por que eu estou enfatizando isso? Porque nós temos uma cultura maligna no Brasil. Eu posso dizer que eu sou brasileiro. Nós temos a cultura maligna no Brasil de que religiosidade, igreja, oração é coisa de mulher. Você já viu isso aí? Já pensou isso? Nós temos essa compreensão. É muito normal, nós vamos, independente da denominação, vamos ao templo, várias mulheres, poucos homens, para não falar nenhum. Porque nós temos essa cultura maligna, errada, de que a religiosidade, a espiritualidade é coisa de mulher, não é coisa de homem. E o inimigo faz a festa, porque a família ela fica desprotegida. É uma equipe, o homem e a mulher são uma equipe, o homem e a mulher são uma equipe. E se o homem falta, 50% da equipe. Se a mulher falta, 50% da equipe. Então nós vemos aqui José dando direção espiritual para sua casa. Vemos aqui o pai abençoando a identidade do filho. Vemos aqui Jairo, foi citado, e agora este homem levando diante de Cristo a sua dor por conta do filho.
E nós homens muitas vezes abandonamos, nos enchemos, cansamos. Uma característica feminina fantástica é que a mulher não abandona. A mulher não abandona o lar, é raro. Pode acontecer, que a gente sabe que nós estamos vivendo num mundo tão virado, tão maldito o mundo hoje em dia, me perdoa a expressão, que a gente vê de tudo, mas a regra é que a mulher não abandona a casa, não abandona o lar, vai até o fim. O homem não, o homem, quer dizer, não sei se é homem, né? Vou colocar aqui como homem, para você me entender. Facilmente já se enche, já não quer mais saber, emburra, faz biquinho e sai de casa, abandona. O filho começa a dar trabalho, já não quer mais saber. Homem, não faça isso. A Bíblia diz que esse pai tinha um filho que desde pequeno, viu anos, e anos, e anos, tempo, que ele buscava uma resposta. Um homem com cicatrizes, um homem com história, uma história triste. Aí você me pergunta, mas por quê? Não sei. E é tão interessante isso, porque a Bíblia também não fala por quê. Não fala de onde veio esse espírito, por que entrou, se foi o pai, se foi o filho, se foi a mãe, se foi a avó. Não fala. Às vezes a gente fica tão preocupado no porquê, que esquece que Deus é poderoso para fazer o milagre. Amém? Amém? Está de máscara, mas pode falar amém. Não fala por quê. Fala o que estava acontecendo. E ele então clama, Senhor, me ajude. É um clamor, é muito forte o que ele diz aqui. Um homem estava na multidão, e é interessante o contexto que Jesus chega ali, e há uma discussão, uns falando uma coisa, outros falando outra. Meu irmão, não se perca em discussões, não se perca. Nós vivemos um período agora, um período da história, de muita informação. Nós temos informação assim de uma forma, meu Deus, é exaustivo, é extenuante, é cansativo, é muita informação que nós temos, mas é tanta informação que gera desinformação. Ninguém sabe para onde vai. Diz aqui, ó, quando eles chegaram, né, versículo 14, quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles, alguns mestres da lei discutindo, era um tumulto, porque chegou lá um menino e ninguém conseguia expulsar. Aí imagina, aí nós começamos, por quê? Está vendo? Ó, os discípulos de Jesus, está vendo? Eles não são de Deus não conseguem expulsar, os mestres da lei. Imagina a situação do pai. O pai não quer saber disso, o pai não quer saber, o pai ele precisa do milagre, ele precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo, meus irmãos, precisamos do toque do Senhor, amém? Às vezes a gente fica preso na discussão, na multidão, nessa confusão, em vez de irmos direto a Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, venham todos que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim. Simples, direto, objetivo. Amém? E aquele homem então chega a Jesus, mestre, eu trouxe meu filho. Mestre, eu trouxe meu filho, está dominado. Sempre o espírito ataca. Já pedi aos discípulos. Quanto tempo faz que seu filho está assim? Versículo 22, muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena, tenha misericórdia, tenha pena de nós. Essa é uma oração sincera. Ele não chegou ali argumentando para Jesus, ó Jesus, está vendo? Não chegou ali, não, ele foi sincero, Senhor, tenha pena, tenha misericórdia, nos ajude. Ele foi sincero, ele cria, mas não cria. Ele cria que Jesus podia curar, porque ele levou o menino até Jesus, mas ao mesmo tempo, ele começou quase que perder a bênção. Começou a ver aquelas circunstâncias, ele falou, Senhor, se tu podes.
Chega um ponto na nossa vida, muitas vezes, que a gente começa a pensar, mas será que Deus pode mesmo? Às vezes de forma velada, porque a gente tem um temor, não é verdade? Ou às vezes de forma ostensiva mesmo. O fato é que esse homem chegou num ponto de desespero, porque imagine, anos naquela situação. Aí ele chega ali, está os discípulos de Jesus, ninguém deu conta. Quem sabe você já apresentou a oração, quem sabe você já levou na igreja, quem sabe alguém já orou pelo seu filho, por você, pela tua família, e não deu certo, não deu nada certo, às vezes até piorou. Mas Deus continua sendo Deus. Jesus continua sendo Jesus. Amém? 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 Ele continua sendo Jesus. Mas então ele disse de forma sincera: Senhor. Aí Jesus responde, eu gosto muito dessa expressão de Jesus: se eu posso. Lembra aquela passagem dele junto à mulher samaritana? Fala, mulher, se você soubesse quem está falando, você não ia se preocupar com água não, eu sou a fonte. Ele diz a esse pai: se eu posso, tudo é possível. Diga-se comigo: tudo é possível. Tudo é possível a quem tem fé. Talvez discípulos de Cristo não conseguiram expulsar aquele espírito maligno, mas isso não limita Deus. Os mestres da lei que conheciam a palavra não conseguiram, mas isso não limita Deus. Deus continua sendo Deus. E aquele pai, eu quero te falar, pai, não desista do seu filho. Hoje é uma praga, uma peste, uma desgraça em muitas famílias a questão da droga, do entorpecente. E muitas vezes começa com a tal da maconha e descamba para outras coisas. Não desista. Não desista, Deus restaura, Deus transforma. Deus transforma. O pastor Márcio teve a oportunidade de contar o testemunho dele esses tempos atrás. Deus transforma, Deus restaura. Não desista do teu filho. Quem sabe houve uma discussão, houve ofensa, houve quem sabe até agressão. Não desista, pai. Não desista, filho. Não desista do seu pai. Pai, não desista do seu filho. Quem sabe você pensar, mas meu pai já morreu, já faleceu. Mas você tem um pai celestial. Não desista do teu pai celestial. Não abra mão dele. Não abra mão dele por nada. Amém? Amém? E aquele homem então, na limitação dele, na simplicidade, sem saber o que ia acontecer, ele leva, e Jesus então, a Bíblia diz, tudo é possível. Então o homem, de maneira muito direta, ele abriu o coração, ele grita: eu tenho fé. A Bíblia diz aqui no versículo 24, então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Tem gente que diz assim: ah, por que gritar? Não sei, diz que ele gritou. Era um homem desesperado, e ele pediu fé. Eu preciso de mais fé. Você precisa de mais fé? Quem precisa de mais fé aqui? Diga-se comigo: Senhor, eu preciso de mais fé. Você que está em casa, diga isso: eu preciso de mais fé. Digite aí: eu preciso de mais fé, Senhor. E a fé, ela vem, sabe de onde vem a fé? Às vezes as pessoas confundem fé com sentimento. Ah, eu estou sentindo algo. Não, fé, a Bíblia, em nenhum momento a Bíblia diz que fé é sentimento. Fé é certeza. Lá em Hebreus capítulo 11 fala: fé é certeza, fé é convicção, fé não é sentimento. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quer fortalecer a tua fé, meu irmão, minha irmã? Leia, ouça a palavra de Deus.
Nós começamos e ficamos, eu falei agora há pouco, vivemos numa era de excesso de informação. As pessoas ficam com tanta informação, ouvindo tanta coisa. Nós temos hoje o telejornalismo 24 horas, temos as séries, temos a internet que é algo assim inesgotável. Ouvimos pessoas, ouvimos tanta coisa, mas não paramos para ouvir a palavra de Deus. E a fé vem de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz. Sabia disso? A fé vem de ouvir. A fé não, eu sinto, porque não, meu irmão, não é nada disso. Mais do que esse homem sentia, tendo um filho que o demônio jogava no fogo, jogava na água há anos, mais do que esse homem sentia, mais sentimento do que envolvido do que esse homem tinha. Fé não é sentimento, fé é certeza. É uma certeza que vem de ouvir a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. Nunca vou cansar de dizer isso, leia a Bíblia. Amém? Comece a ler a Bíblia. Leia os Salmos para ser encorajado, leia Provérbios para ter sabedoria, leia os Evangelhos para conhecer a verdade que liberta. Leia as leis, os mandamentos, os estatutos, os regulamentos para entender a santidade de Deus. Precisamos da palavra, ela é a vida. Aquele homem disse: eu tenho fé, mas eu preciso de mais. Eu preciso de mais fé. Ajude-me. Se é o teu caso, meu irmão, peça ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso. Deus restaura casamento, Deus ressuscita casamento, Deus restaura relacionamentos, Deus restaura identidade, Deus ressuscita. Mas para isso é preciso ter fé, e a fé vem de ouvir a palavra. Ouvimos o amigo, a amiga, o vizinho, o blogueiro, o youtuber, ouvimos o noticiário, ouvimos todo mundo, mas não paramos para ouvir a palavra do Senhor. E ela está acessível. Ela está acessível. Quem aí tem uma Bíblia? Levante aí, vamos ver. Quem tem uma Bíblia aí, ou um smartphone com a Bíblia? Vamos ver. Aí, ó, amém. Todo mundo, ó. Quem está em casa com certeza tem. A Bíblia outrora já foi escrita em cacos de cerâmica, já foi escrita em pele de animais, já foi escrito em papiro, as escrituras já foram escritas em madeira, em papel, e agora nós temos aí o smartphone. Olha que loucura. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu sempre gostei de estudar a palavra, e principalmente a questão da tradução, das versões da Bíblia. E quando eu conseguia encontrar para comprar uma versão diferente da Bíblia, primeiro que não achava, segundo que era caro, eu não tinha dinheiro. Aí você ficava sabendo, ó, tem alguém, um pastor lá, não sei onde que tem, aí a gente ia lá, né? É igualzinho hoje, a juventude, mesma coisa, né? Hoje eu pego o meu smartphone aqui, eu baixo qualquer versão da Bíblia que eu quiser, em qualquer idioma. Mas essa geração está mais longe de Deus do que antes, porque informação pela informação não muda nada. Não muda nada. É preciso ter a informação, aplicá-la em nossas vidas. Amém? Aquele homem foi sincero, e Jesus não criticou, falou: tá vendo? É por isso que teu filho está assim, ó. Tá vendo? Por isso que o demônio pega teu filho, você não tem fé? Está falando aí, está confessando que não tem mais fé? Foi isso que Jesus fez? Porque Jesus nunca lança fora os seus. Jesus nunca despreza aquele que o busca. Não, de forma alguma. Ele criticou aquela geração, aquele povo que estava ali só fazendo confusão em volta, só em volta, só fazendo tumulto, só criticando. Tá vendo? Com certeza, esse menino é assim, ó, alguma coisa fez. Com certeza, esse pai fez alguma coisa. Certeza, porque a gente é rápido para fazer isso, não é verdade? Vê o cara, está preso, tá na droga, está na pornografia, está na incredulidade, está divorciado. O que a gente faz? Mas também, ó, tá vendo? É por causa disso, é por causa daquilo outro.
Somos rápidos em apontar. Jesus criticou aquele povo que estava ali em volta, só atrapalhando. Cuidado com quem está em volta de você. Cuidado com quem você tem dado ouvido. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Hoje pela manhã, tive a oportunidade de ministrar a penúltima lição do curso Tesouro, por videoconferência, que é do currículo Hombridade, e falando sobre isso, sobre o caráter, e como o nosso caráter precisa ser fortalecido e alimentado pelo que nós conhecemos e por quem está ao nosso redor. Cuidado com quem está ao teu redor. Cuidado com quem fica curtindo tuas fotos aí na rede social. Cuidado. Você começa a dar ouvido, nós começamos a dar ouvido para pessoas que não têm noção do que está falando, fortalecendo aquilo que a gente entende, porque nós somos assim, a gente está no caminho errado, a gente procura quem? Pessoa que pensa igual a gente. Se a gente começa a ouvir, fala, não separa não, ó, sai disso aí, não, já cortamos o caminho e vamos atrás de quem fala o que a gente quer ouvir. Cuidado. Jesus não criticou aquele homem, ele criticou aquele povo que estava ali em volta fazendo bagunça. Mas um homem, ele falou, Senhor, eu tenho fé, mas assim não tenho, eu preciso de mais. Glória a Deus. Jesus então fez um milagre. Amém? Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Talvez você não tenha fé para perdoar. Fala, Senhor, eu não consigo perdoar. Olha o meu pai, olha, meu Deus do céu, o que meu pai fez comigo? Não sei a história. Não consegue perdoar, você que é pai, às vezes não consegue perdoar teu filho. Meu filho não tem fé. Fala, Senhor, eu não tenho fé, mas eu quero, eu preciso. E o Senhor faz um milagre. Amém? Continuando aqui, já indo para o fim. Versículo 25, quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau, espírito surdo-mudo, saia desse menino, e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu, o menino saiu dele, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Meu Deus, o povo, oh meu Deus, misericórdia de nós. A obra está sendo feita, Deus fazendo um milagre, Jesus ali, Jesus, não era Pedro não, nem Paulo, era Jesus, orou, o negócio aconteceu, o que o povo faz? Está vendo? Não funciona, morreu, está vendo, Marinaldo? Morreu aí, foi orar, piorou, pelo menos, né, o diabo jogava no fogo, jogava na água, mas estava vivo, não é verdade? Agora morreu, nem isso. Vou falar mais uma vez, cuidado com a quem você tem dado ouvido. Seja sábio. Jesus deu uma ordem para o demônio saiu, o povo, está vendo? Morreu. Mas Jesus não dá ouvido para isso. Se você for pegar a história de Jairo, é muito semelhante. Chega ali, falam, Jairo, deixa o mestre, para de atrapalhar o mestre, que tua filha morreu, cara, já era. Não tem mais o que fazer, acabou, você parou, não tem mais o que fazer, já foi. Jesus olha para ele e fala, olha, não tema, crê somente. Não temas, crê somente. Fala para quem está perto de você, olha para ele e fala, não tema, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Fala, pode falar aí, olha aí no olho aí, fala. Você está em casa, anote isso aí, digita aí no chat. Não tenha medo, apenas creia, não tenha medo. Não importa o que as pessoas estão falando, importa o que Cristo disse. Se Cristo falou, meu filho, acabou, morreu, aí acabou, aí não tem o que fazer, tá? Se Jesus falou, deixa, porque às vezes acontece, você está orando, pedindo algo a Deus, Deus fala, opa, não é isso, acontece, mas se não for Deus, meu irmão, pode ser quem for, creia, amém? Está gerando fé, é tremendo, essa palavra é muito forte, muito maravilhosa, me anima, me fortalece, creia, só creia, não tenha medo, creia, não importa o que as pessoas estão falando. Você imagina Jairo ali com Jesus, depois você pega lá Marcos capítulo 5, foi isso que aconteceu, as pessoas chegaram, Jairo, deixa o mestre, não incomode, a expressão é essa, não incomode o mestre, porque tua filha morreu. Olha, imagina,
até religioso, né? Até bonito, né? Olha, não incomoda Deus não, porque não tem mais jeito. Às vezes as pessoas chegam para nós com as falas bonitas, né? Umas frases religiosas bonitas. Olha, tal, ou não incomoda Deus. Olha, porque Deus. Mas Jairo estava olhando para Jesus. Esse homem aqui, ele foi atrás de Jesus. Para Jairo, Jesus falou: não tenha medo, só creia. Para este homem, Jesus falou: tudo é possível a quem crê. Mas eu não creio, Senhor, aumenta a minha fé. Amém, vamos aumentar essa fé então. Qual que é o problema? É fé que falta? Vamos aumentar. Amém? Foi isso que Jesus fez. O problema é fé? Está faltando fé aí, Fagner? Qual que é o problema? Deus aumenta, Deus faz o milagre. Deus não vai criticar, tá vendo? Sabia, tá vendo? Ó, coração duro. Não, nós fazemos isso, Deus não faz. E então, há um milagre. Todo mundo, ele morreu, ele morreu. Versículo 27. Sabe, amados, você que está orando aí pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, por um milagre, antes de amanhecer, antes de começar a clarear, é o momento mais tenebroso que tem, é o momento mais escuro. Entenda isso. Jesus pegou na mão do menino, diz aqui o versículo 27. Mas Jesus, todo mundo falando que o menino morreu. Eu fico imaginando o pai, né? Aí o menino cai quieto, todo mundo está vendo, morreu. Imagina o pai. Jesus vai lá então, ele é Jesus, pega o menino pela mão, oh aleluia, glória a Deus. Ele intervém, pega o menino pela mão, diz aqui o texto, o ajuda a ficar de pé. Quando parecer, meu irmão, que acabou, é a hora de Deus pôr a mão. É hora de Jesus pegar pela mão. Amém? Você está entendendo isso? Tem a nossa parte para fazer. O pai fez a parte dele. O problema é que muitos pais não estão fazendo a sua parte. O pai fez, levou. Faltava fé? Faltava, mas ele fez a parte dele. Quando não tinha mais o que fazer, aí, agora é a minha vez. Agora eu, o Senhor Jesus, eu vou pegar pela mão. Eu vou fazer. E ficou em pé. E seguiu a vida. Amém? Eu quero orar nessa noite com os pais, porque nós não podemos falhar em ministrar a identidade. Eu vou falar de novo isto. Isso é tão verdade, porque até quando Deus fez o homem e a mulher e criou o sistema reprodutivo, é interessante isso, que o cromossomo que define o sexo, se vai ser homem ou mulher, é do homem. Você vê que a questão da identidade parte do homem. Enquanto a mulher gera no ventre, tem esse dom maravilhoso de gerar a vida no seu ventre, coisa que, né, um homem não tem como fazer isso. Vai amamentar, vai acalentar a criança. Mas a identidade, até na genética é assim, o cromossomo que define o sexo é do pai. E na vida tem que ser assim, um pai, nós homens precisamos ministrar na identidade. Filho, você pode, você é um homem de Deus, você é valente, você consegue. Nós precisamos disso, nós homens precisamos. E se porventura você não tem esse pai presente, mas tem o Pai Celestial, que continua dizendo: você é meu filho, eu te amo, eu entreguei o meu filho unigênito para que você se torne meu filho também. Porque a Bíblia diz: amou o mundo de tal forma que deu o único filho. Ele deu o único filho para que eu seja filho também, para que você seja filho também. Teu pai terreno falhou, cara? Nada de... O Senhor quer nos tirar de qualquer sentimento que nos joga para baixo. Ele quer ministrar a identidade. Falhou, o canal falhou, o homem que era para ser instrumento falhou, Deus não falha. Deus continua a ministrar. E você pode encontrar outros homens. E aqui no nosso ministério, graças a Deus, temos esse trabalho que tem ministrado ao coração dos homens de
desde pré-adolescente até aos mais maduros. Venha andar conosco como homem. Você que está nos ouvindo aí, venha andar conosco como homem, como pai, como esposo, como cristão, como profissional. Venha andar conosco. Estamos aprendendo a hombridade, porque um pai restaurado gera uma família restaurada gera uma igreja restaurada, uma igreja restaurada restaura a sociedade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero te convidar então, só quem for pai, que só os homens, melhor os homens, fique de pé, eu quero orar contigo, por favor. Depois eu vou orar com toda a igreja, abençoando toda a igreja, mas eu quero abençoar os pais. Melhor, eu vou pedir que vocês venham aqui à frente. Logicamente vai manter o distanciamento necessário, somos poucos, né? Pela limitação aí do decreto, somos poucas pessoas aqui, então dá para fazer esse distanciamento. Eu quero orar abençoando a tua vida. Por que vir na frente? Porque isso mostra uma postura, isso demonstra uma disposição, isso demonstra que você está disposto a algo. Amém? Quando você se manifesta, isso é demonstração. Vamos orar. O Ministério de Louvor pode ministrar, por favor. Pai amado, você que está em casa também, você homem, se coloque em pé aí. Eu não sei onde você está no trabalho, em casa, se for possível, se coloque em pé. Eu quero orar abençoando a tua vida também, porque isso aqui não nos limita, as paredes, a distância não nos limita. É algo muito importante. É muito importante que o Espírito Santo demonstre, te convença acerca da importância disso agora. Eu quero orar, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco diante de Ti cada um desses homens, tantos que estão aqui, como os que estão acompanhando à distância. Pai amado, obrigado por cada valente, cada um desses que tem se disposto a fazer a diferença, a ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu os abençoo como filhos, como pais, Pai amado querido, e não apenas pais biológicos, mas também que pelo Teu poder, o Senhor nos capacite cada um desses homens a gerarem filhos espirituais. Há tanta orfandade nessa terra, Senhor, tantos homens precisando de um conselho, de um abraço, do amor de um pai. Eis-nos aqui, Senhor, para também sermos esses instrumentos, em nome de Jesus. Independente da idade, independente da classe social, independente do conhecimento que temos fé em Cristo Jesus, queremos aprender através da Tua palavra. Ó Pai, se há alguma dor, se há alguma necessidade de cura na alma, eu te peço, Espírito Santo de Deus, conforme a oração de cada um desses homens, conforme a sinceridade de coração de cada um desses homens, ó Pai, que esse milagre, esse perdão seja feito, seja realizado, ó Pai, seja liberado em nome de Jesus, ó Pai, nesses dias tão difíceis, com tantas limitações, ó Pai, tantas pessoas que poderiam estar aqui hoje, tantos homens, ó Pai, que eu gostaria de abraçar, estarmos juntos, mas infelizmente, essa situação que o mundo tem passado tem nos limitado, mas isso não limita o Teu agir, não limita o Teu toque, não limita a Tua ministração, não limita o Teu perdão, a Tua graça. Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor. Você homem, diga-se comigo: Senhor, obrigado pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por me ter feito homem. Obrigado, Senhor, pelo Teu propósito na minha vida. E eu peço a Tua ajuda, eu peço fé, graça, força para exercer, para viver o Teu propósito na minha vida. Em nome de Jesus, eu oro, nós oramos, gratos a Ti, amém? Eu convido toda a igreja a se colocar em pé. Eu quero orar abençoando todos, e é muito importante esse momento. Como eu disse, há muitos que precisam restaurar, presta atenção, muitos precisam restaurar relacionamentos, muitos,
E essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Eu não sei se amanhã nós teremos outra. Não sabemos o dia de amanhã. Agora pense se nós chegarmos diante de Deus. Você que está me ouvindo aí, presta atenção nisso. Está assistindo. Pense se amanhã nós chegarmos diante de Deus. E Deus falar: o que você fez com aquela oportunidade que eu te dei? Está vendo aquele dia lá, ó, aquela noite? Você teve a oportunidade de restaurar o relacionamento e você não restaurou. O que eu vou falar para Deus? Ah, Senhor, eu deixei para depois. Ah, Senhor, essa é a noite, esse é o momento de restaurar relacionamentos. E eu quero orar contigo nesse momento. Eu vou fazer uma oração aqui. E se é o teu caso, você onde você está, com a tua oração, com a tua palavra, meu irmão, que Deus está interessado no teu coração, não é na palavra bonita não. E a oração mais poderosa é a tua. Porque você é quem precisa de Deus, assim como eu preciso. A oração mais poderosa é a tua. Eu vou fazer uma oração aqui, conduzindo, e você fica na liberdade de fazer a tua oração. Você que está aí na tua casa, você lá onde, tenha liberdade de fazer a tua oração, restaurando o relacionamento com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com a filha, com a mãe, com o irmão, com a irmã, enfim. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos orando aqui, Senhor. Ó Pai, e o Senhor é tão maravilhoso, Senhor. Tu faz a obra de uma forma tão fantástica, tão sobrenatural. Não depende de homem algum. Essa simples oração que muitos estão fazendo agora, ó Pai, tem o poder de remover, Pai, mágoas de anos, dor de anos, de tempo e tempo, porque o Senhor é todo poderoso. E é isso que eu clamo a Ti agora, ó Pai, que conforme essa oração que está sendo feita, seja removida essa casca, essa ferida, essa dor, essa mágoa, esse peso, essa opressão. Que haja o restabelecimento, a restauração dos relacionamentos, ó Pai, conforme está sendo colocado aqui agora. Em nome de Jesus, a Tua palavra é clara, Senhor. Tua palavra é clara. É necessário que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso que eu te peço, converte corações aqui nesta noite, Senhor. Converte corações onde essa palavra, essa mensagem chegar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga assim: Senhor, eu creio. Eu creio. Eu sou grato. Obrigado, Jesus. Por este milagre. Eu acredito. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus.